Glória a Deus. Nessa noite eu estou vendo que nós estamos num número mais reduzido. Eu quis trazer uma mensagem mais simples, mas que é impactante na vida de muitos. Eu acredito que todos que aqui estão necessitam algo da parte de Deus, porque nós somos seres que temos as nossas limitações. E biblicamente falando, a palavra de Deus nos encoraja a pedir. Amém? Tanto é que o próprio Jesus mesmo fala, todo aquele que pede, recebe. Pedi, dá-se-vos-á. Na oração do Pai Nosso, nós vemos ali a glorificação a Deus, mas também há pedidos, incluindo ali, não nos deixes cair em tentação, é um pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é um pedido de perdão, de providência, de proteção. E na nossa vida cristã, você vai passar por situações que é necessária a intervenção de Deus, e dependendo da situação, é uma intervenção que aos olhos do homem é impossível, é algo sobrenatural, é algo que talvez você já está cansado, é algo que você não sabe como fazer, não sabe qual a resposta, e você precisa de Deus, mas nós só vamos obter algo da parte de Deus se andarmos por fé. Eu sempre falo aqui, Deus não faz acepção de pessoas, é ou não é? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé, porque a Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo, o crente, o discípulo de Jesus, o cristão genuíno, ele vive por fé. É pela crença na palavra de Deus, é pela crença no poder de Deus. Então na sua vida, não se esqueça. E nesta passagem aqui nós podemos pegar algumas lições, no qual nós podemos crescer e ativar a nossa fé, para recebermos aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. A palavra de Deus diz que quando chegaram a Jericó, veja, essa passagem aqui, ela está em 3 evangelhos. Ela está no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, que nós lemos, e no evangelho de Lucas. No evangelho de Mateus, você vai encontrar 2 cegos. No evangelho de Lucas, vai encontrar um cego, que é o Bartimeu mesmo, só que um pouquinho mais condensado. O mais explícito ali, sim, que aumentou um pouquinho mais, foi aqui no evangelho de Marcos. Não quer dizer que a passagem no evangelho de Mateus seriam outros cegos. Não, na verdade, era Bartimeu mais algum cego. Só que o escritor de Mateus prestou atenção nisso. O escritor de Marcos deu foco mais em um. Está me entendendo? Talvez porque Bartimeu chamou mais atenção. Ele quis ali fazer uma narrativa. Por exemplo, é igual você chegar na sua casa e alguém perguntar, quem estava na igreja? E aí o Gesiel fala, não, estava lá a Liz e o Avner. E aí alguém pergunta para a Silvia, quem estava lá na igreja? Ah, estava o Avner. Ou seja, ele deu atenção para 2, ela deu atenção mais para o Avner. Talvez porque ela não viu a Liz, ou porque o Avner chamou mais atenção dela em algum sentido. Ou seja, isso demonstra mais ainda a veracidade da palavra de Deus. Por quê? Porque se fosse algo combinado, seria tudo igualzinho nos evangelhos, mas cada um tem um foco, cada um tem uma visão. Então quando alguém fala assim, não, a Bíblia tem algumas discrepâncias, num lugar fala que é 2, no outro lugar fala que é um cego. Queridos, isso daí demonstra que havia testemunhas oculares daquilo que estava acontecendo. Não sei se você já foi a alguma audiência, mas se você foi a alguma audiência na justiça, você verá que muitas das vezes, numa audiência, cada testemunha vai dar uma versão de algo que ele viu, um determinado fato. Isso demonstra o quê? Que aquilo aconteceu. Porque se for tudo igualzinho, alguma coisa foi combinada. Então a Bíblia, ela é verdadeira. Amém? É um dado aqui que estou te dando, para você não entrar em confusão se alguém um dia fazer determinada de pergunta. Mas enfim, aqui está dizendo que eles chegaram em Jericó. Em outra passagem diz que eles estavam no caminho de Jericó, mas de todo jeito eles estavam ali naquela região de Jericó. E Jericó tem um símbolo muito maldito. Eu não sei se você se recorda, mas em Josué, no livro de Josué,
ela foi uma das primeiras cidades a serem conquistadas, e Deus não quis que nada dela fosse poupado, a não ser Raabe e a sua família. Mas nada daquela cidade, tanto é que a palavra era para não saquear, mas para destruir. E Jericó foi destruída, ao ponto de Josué lançar uma maldição dizendo: aquele que erguer os muros dessa cidade, aquele que refundar essa cidade, quando ele estiver lançando o primeiro alicerce, ele vai perder um filho, e quando ele finalizar a última coisa, ele vai perder outro filho. Isso aconteceu. Foi uma maldição. E fora que ela era tão maldita, que Deus falou: vocês não vão pegar nada, nem ouro, nem prata, nada dessa cidade. E aí eles iam lutar logo depois numa outra cidade chamada Ai. Só que um homem, um do exército ali de Israel, pegou alguns utensílios de Jericó, um homem chamado Acã. E por causa disso, eles até perderam a batalha. Ou seja, Jericó simbolizava uma maldição. E a palavra diz que Jesus estava andando naquela região, e naquela região havia um homem cego. Pelo texto aqui, pelo contexto, ele não era igual aquele cego ali de João capítulo 9, que era um cego de nascença. Provavelmente ele tinha visão, mas tinha perdido. Tanto é que na parte final, quando você lê, você tem ali a questão de restauração. E ele teve a sua vista restaurada. Então, se teve restaurado, é porque ele não tinha nascido cego. Uma vez ele estava enxergando, mas perdeu. Se foi restaurado, é porque foi devolvido. Quem está me entendendo? E a palavra de Deus fala que este homem estava ali. Só que eu acho interessante que a palavra fala: o filho de Timeu, Bartimeu. Eu não sei se ele tinha um nome primeiro, porque geralmente essa palavra Bartimeu é mais um sobrenome, que é filho de Timeu. A palavra Bar é filho, Bartimeu. E Timeu, se você pegar a tradução, é algo de valor, é algo de respeito, é algo de honra. Veja, o filho da honra, o filho de respeito, o filho, o significado ali tinha valor, estava pedindo esmola, estava mendigando. Parece um contrassenso, é ou não é? Quantos de nós somos filhos de Deus? Estamos aí esmolando, no sentido não literal de ser, mas esmolando, pedindo uma bençãozinha aqui, uma coisinha ali. Por quê? Porque está faltando os nossos olhos se abrirem para vermos aquele que está à nossa frente, nos abençoando. Filho da honra, filho de valor, estava ali esmolando, naquele caminho, naquela estrada que simbolizava maldição. Mas queridos, vejam, olha que maravilhoso o Evangelho, a graça de Deus. Ele nos resgata em meio à maldição. Quantos foram salvos aqui? A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós fomos tirados de um destino terrível, de um lugar de maldição. Jesus vai ali para nos resgatar. Jesus vai ali para nos dar vista. Jesus vai nos lugares mais escabrosos para mostrar para nós o projeto, a bênção, o milagre que Ele tem para realizar na vida de cada um de nós. Amém? Não se esqueça disso. Só que nós aprendemos aqui algumas lições, eu quero falar com você rapidamente. A primeira é que quando Bartimeu, filho de Timeu, ouviu que Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, estava passando naquele lugar, a primeira atitude que ele teve foi clamar. A palavra de Deus relata aqui o clamor de Bartimeu. E o clamor dele foi reconhecendo que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado, que Jesus era o ungido, que Jesus era aquele profetizado. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. E clama a Deus por misericórdia, clama a Deus para que ele olhasse para ele, para que ele atendesse a sua necessidade ali no seu clamor. E nós vemos que esse clamor de Bartimeu
vem primeiro pelo reconhecimento dele, que ele necessitava de Cristo algo. Amém? Gente, quantas pessoas estão aqui na igreja, vem na igreja, ou assiste culto, pode ser até pela internet, está passando com um problema no lar, pode ser com o filho, pode ser no casamento, pode ser no trabalho, pode ser espiritual, pode ser na alma, e a pessoa está sofrendo, mas você não vê ele orando, você não vê ele clamando, você não vê ele vindo aqui pedindo oração, ou fazendo alguma campanha, ou colocando o seu coração diante de Deus. Parece que ele não está reconhecendo que a vida dele está do avesso, está de ponta cabeça, está endividado, está destruído, passando por problema familiar, e de repente a gente marca aqui, gente, vamos fazer um seminário de família, e a pessoa não vem. Vamos fazer aqui um seminário de finanças, e a pessoa não vem. O que nós aprendemos com isso? É que, ao contrário de Bartimeu, ele não está identificando na vida dele, que ele está necessitando algo da parte do Senhor. Às vezes, quantas pessoas poderiam ter no encontro e não vão? Por quê? Porque para ele está tudo bem, o relacionamento dele com Deus. Mas quem foi? Quando volta, a gente está vendo os testemunhos. Gente, eu estava precisando disso na minha vida. Todos nós necessitamos de algo da parte de Deus. Por mais que você já teve experiências sobrenaturais, tremendas com Deus, não se esqueça, Ele tem mais para você. Deus tem mais. E é necessário nós termos esse reconhecimento, que nós necessitamos de mais de Deus. Depois que nós reconhecemos que precisamos mais de algo da parte de Deus, nós temos que seguir a outra lição, que ele teve um clamor por misericórdia. Nós não podemos nos esquecer que o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. Amém? Ele é misericordioso. Tem pessoas que às vezes estão com a vida toda atravessada e não pede nem perdão para Deus. Ele está sofrendo uma angústia e não pede nem a misericórdia. Deus, você não está vendo o que eu estou passando, não. Olha as angústias, olha as aflições, não estou conseguindo nem dormir à noite. Tem pessoas que ele está tão atribulado, a angústia é tão grande, a pressão está tão imensa, que do nada ele está fazendo vômito. Eu já vi pessoas, empresários, que a pressão é tão grande, que ele começa a fazer vômito com a barriga vazia. E este é um sinal de alerta para clamarmos a Deus. Se você tem Deus no seu coração, clamar a Deus, olha para mim, tem misericórdia da minha vida. Gente, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe das suas angústias, sabe? Se você está passando um problema no seu lar, no seu casamento, com pai, com mãe, com filho, Deus sabe o problema que você está passando ali quando você vai no médico e está vendo ali as enfermidades. Deus sabe, mas é necessário você aprender a abrir a sua boca e clamar ao Senhor. E clamar, porque é um sinal de demonstração de fé. Igual eu falei, gente, Deus faz diferença de fé, e a pessoa que tem fé, ele demonstra. O livro de Tiago mesmo, o apóstolo Tiago, ele fala, você quer me falar que tem fé? Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas ações. E quem tem fé ora, quem tem fé clama, quem tem fé suplica, quem tem fé se humilha diante de Deus. É por isso que lá no livro de Crônicas, a palavra de Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. O primeiro passo é, se o meu povo, orar, clamar, pedir. Eu sei, a palavra de Deus diz que ainda a palavra nem chegou à nossa boca, Ele sabe. Só pegar o Salmo 139, mas mesmo assim isso não nos isenta de clamar. Clame a Deus. Clame a Deus. Gente, Deus vai te dar o seu suporte, Deus vai te dar a sua respiração, Deus vai te dar ali a sua força ainda, mas para você querer mais, tem que clamar. Lá em casa, eu tenho meus filhos, pode ter certeza que eu vou dar um suporte para eles ali, a energia, a água, vou dar o alimento,
Mas se eles quiserem uma coisa mais especial, se quiserem uma roupa, se quiserem um passeio, eles têm que clamar. Ainda que eu sei que eles precisam de roupa, de um passeio, ou que gostam de determinado tipo de alimento, mas eu vou atender quando eles clamar. E dependendo, eles clamam demais, né? Clama que a gente faz assim, contrariado. Não, eu vou porque eu não aguento mais. Meu Deus do céu. Ou os meninos chatos, meu Deus do céu, mas clama, clama, clama. Parece a viúva lá com o juiz Inico, né? Eles falam, não, tá bom, eu vou fazer. Tá aqui, toma. Mas me deixa em paz. Mas eu acredito que é só em casa que acontece isso. Na casa de vocês não acontece isso não, né? Só lá em casa. Mas o clamor move o milagre. E esse cego, aprenda com ele, ele não teve vergonha de clamar. Gente, tem pessoas que têm vergonha até de orar aqui na igreja. Aí quietinho, gente, fecha seu olho e ore, fica assim. Levante a mão. Bata a palma. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha vergonha. Eu tenho falado aqui esse mês, gente, vamos unir a nossa fé. Até domingo mesmo, domingo não, quinta-feira, eu dei uma ministração aqui sobre aquele homem que teve o seu filho ali, que muitos falam que era um epilético, que ele pediu para Jesus ajudar ele na falta de fé. Trouxe para os seus discípulos expulsar o demônio, eles não deram conta, mas me ajude na minha falta de fé, ou na minha pequena fé. Nós temos que começar a pedir ajuda na igreja, amém? Não sei se você sabe, mas tem uma sala pastoral. Pastor, eu preciso de aconselhamento. Pastor, eu preciso que ore por mim. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Eu estou orando, mas eu preciso de um reforço. Porque quando junta a sua oração é forte, eu acredito. Você tem fé. Mas quando junta 1, 2, 3, 4 pessoas orando no mesmo sentido, clamando juntamente com você, o céu se move de uma maneira diferente. Porque aí é a igreja. Aí nós estamos unidos. A palavra de Deus diz ali no livro de Atos dos Apóstolos, logo depois de Herodes ter ficado feliz da vida por ter matado o apóstolo Tiago, a espadada, eles prenderam Pedro. E o que a igreja fez? Não queremos perder mais um. E eles começaram a clamar, queridos, as cadeias romperam, houve um terremoto, as cadeias se abriram. E a Bíblia diz que as portas começaram a abrir sozinha, e Pedro saiu, e de repente aquela igreja que estava clamando pela vida de Pedro, Pedro começa a bater lá e fala, abre aqui, e todo mundo ficou assustado. E que é isso? E ele fala, assusta não, sou eu, um anjo foi lá e me libertou. Deus ouviu a oração de vocês. A oração do justo, a oração da pessoa que crê em Cristo, quando se une, pode muito em seus efeitos. Amém? Então clame ao Senhor. Clamor por misericórdia. E outra coisa, a persistência na oração. A palavra de Deus diz que ele clamava. Eles não importa se a multidão estava apertando, se a multidão não estava deixando, se a multidão estava falando mais alto que ele. É certo que ele gritou até a voz dele ser escutada por Cristo. Veja, ele era cego. Talvez ele não sabia apontar onde estava Cristo, mas ele clamou, independente onde Jesus estava, para que Jesus o escutasse. Persevere. Tem gente que acha o seguinte, vou pedir para Deus, viu? Ele ajoelha aqui e faz, Senhor, abre os céus aí, me abençoa, amém, glória a Deus. Ele levantou e pronto. Nós temos que persistir. Se você pegar o livro do profeta Daniel, tanto no capítulo 9 como no capítulo 10, até o anjo chegar lá e visitar e trazer a resposta de Deus, foram quantos dias? 21. E esta oração de Daniel era feita, não era uma vez por dia não, eram quantas vezes? 3 vezes por dia. E juntamente com esta oração, ele ainda jejuava. Só para você ter noção. Nós temos que aprender a clamar ao Senhor com persistência, com resiliência, dizendo, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Amém? Continuando, outra coisa que nós vemos aqui nesse texto. Depois que Bartimeu reconheceu que necessitava de um milagre,
clamou por misericórdia e foi persistente, nós vemos então a partir do versículo 49, que Jesus o respondeu. A palavra de Deus diz aqui, versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. Imagina Jesus falando: vem cá meu filho, chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Queridos, quando você está sentindo que Deus está perto de você, que a presença de Deus está perto, tenha ânimo. Amém? Quando fala assim, Jesus está aqui, a presença de Deus está aqui, nós estamos sendo visitados pelo Espírito Santo, se alegre, tenha ânimo, que o seu coração comece a incendiar, comece a queimar e falar: Jesus está aqui, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós repetimos, tudo posso naquele que me fortalece, mas tenha a compreensão daquilo que você está falando. Deus, Ele pode me fortalecer. Gente, eu passei luta demais no meu casamento, eu passei luta demais com os meus filhos, mas eu estou sentindo, tem uma atmosfera neste ambiente, neste local, estou vendo corações quebrantados. Eu tenho ânimo, Jesus está operando. O pastor chamou para ir lá na frente para a gente orar, eu estou sentindo a visitação, eu vou lá na frente. Tem pessoas que estão com a vida toda atravessada, precisando de oração, a gente chama: vem cá na frente, a gente até desliga as luzes para ajudar, e a pessoa fica lá: eu vou orar daqui mesmo, que tá bom. E aí de repente a gente começa a tocar na ponta do altar, mas o altar está aqui na frente. Vamos ter fé. É um ato de fé. Um ato de fé é quando você expõe que você crê que Jesus está te chamando. Amém? Que Jesus está operando naquele ambiente, que Jesus está operando naquele lugar. E no versículo 50, olha que maravilhoso. Quando ele escutou isso, ou seja, tenha ânimo, tenha bom ânimo, levante-se, ele está te chamando. A palavra de Deus diz que lançando a sua capa para o lado, em outras traduções diz, lançando a sua capa para longe. Gente, o que simboliza essa capa? Eu vou te dizer, essa capa simboliza a condição que ele estava. É a condição de mendigo, é a condição de cego. Amém? É a condição. Eu não sei se você é da época que assistia aqueles desenhos do Tom e Jerry, do Pica-Pau, Pernalonga. Quem já assistiu esses desenhos? Não é da minha época, mas eu já assisti assim alguma vez no YouTube, viu? E a gente reconhecia que o cara era aqueles andarilhos. Por quê? Porque eles pegavam um pedacinho de pau e colocavam uma trouxinha. Eu vou andar. E colocava assim e ficava. E a gente ficava, andarilho é aquilo. E tinha sempre os mendigos. Tem um episódio, não lembro se é do Pica-Pau, de qual desses desenhos, que o cara queria ser um mendigo ali. Aí é tipo um cachorro meio mala, e ele faz assim, ele coloca a roupa mais suja, ele põe para baixo, ele faz assim, para a barba crescer, e fica com a latinha, estou aqui. Essa capa do cego simbolizava o seguinte, eu sou cego, sou mendigo, a capa está simbolizando aqui a minha condição. Só que quando Jesus me chamou, eu quero sair dessa vida. Eu estou renunciando isso aqui na minha vida. Eu estou tirando essa condição. Eu estou lançando essa capa, que as pessoas me reconhecem, que aqui é o meu uniforme de mendigo, que é o uniforme meu aqui de cego. Eu estou agora retomando aquilo que um dia o meu pai colocou como sendo um nome para mim, alguém de valor. E tem aquele aqui que vai me dar o devido valor, que é Cristo. E eu estou saindo dessa vida. E ele lança aquela capa para longe. E num salto, põe-se em pé. Jesus está te chamando. Espera um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, hora de me chamar, né? Ai, Jesus. Ai, crossfit. Eu preciso fazer pilates. Vamos lá, Jesus, o que você quer comigo? A Bíblia diz que ele teve ânimo, ele saltou, ele ficou feliz, ele deu uma de Davi ali, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não está em casa de qualquer um, não.
Gente, você tem que ficar mais alegre. Se você é um cara de fé, uma mulher de fé, você tem que ficar mais alegre em vir à igreja do que ir na casa do seu pai e da sua mãe quando eles te convidam para comer um churrasco lá. Pode ficar alegre para ir na casa da pai e da mãe para comer churrasco? Pode, mas na igreja tem que ser mais. Amém? Porque na casa do seu pai e da sua mãe você vai comer churrasco e vai engordar. Aqui não. Aqui é espiritual, o seu engordamento, vamos assim dizer. Mas nós temos que nos alegrar, nós temos que ter essa resposta. Gente, Jesus está nos chamando. Jesus está querendo fazer algo na nossa vida. Nós tivemos a atenção divina. E agora nós temos um convite à fé. Quando Jesus convida ele põe-se em pé porque ele creu. Ele teve alegria. Gente, quando eu prego aqui, não se esqueça que eu vou te falar aqui agora. Quando eu prego aqui, isso aqui são palavras de Deus para você tomar posse na sua vida. Isso aqui eu estou falando de um homem Bartimeu, mas pode ser você. E falar o mesmo Jesus que operou na vida de Bartimeu pode operar na minha vida também. Eu tomo posse desta palavra. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra mesmo diz que ela é viva, ela é eficaz. Os textos que nós lemos aqui são inspiração para a nossa fé, no qual nós podemos compreender que Jesus, ele age na nossa vida aqui, há 2000 anos atrás, e age na nossa vida hoje também, e agirá mais para frente. Mas nós temos que ter fé. Jesus está nos convidando para a fé, e vamos mostrar a nossa fé. A palavra de Deus diz que com um salto em pé ele dirigiu-se a Jesus. No versículo 51, olha só que interessante. Quem já viu cego aqui? Você já viu cego? Todo mundo sabe quem é um cego, como é que é um cego. Hoje em dia, pelo menos aqui, tem o óculos, né, que tampa a cegueira. Mas tem pessoas que são cegas, você vê que tem aquela nuvem branca nos olhos, ou então é diferente, você vê que a pessoa é cega. Mas quando ele se encontra com Cristo, no versículo 51, a palavra de Deus diz: Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Imagina só, você vai no médico, um médico de trauma, você está com o braço quebrado lá, todo empenado, e aí o médico olha para você e fala: o que te trouxe aqui? Parece assim uma coisa meia sem lógica, né? Ainda mais Jesus, que era o Senhor, conhecedor de todas as coisas, de discernimento, revelação. Mas mesmo não sendo Jesus, qualquer um veria. Gente, ele está clamando ao desespero deste homem. Eu estou vendo aqui que ele é cego. Gente, como eu falei agora atrás, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe do que você necessita, mas Ele quer ouvir você pedir. Porque não é porque Ele sabe que significa que vai fazer. Por quê? Porque tem coisas que exigem a nossa fé. Amém? Exige a nossa fé. Exige ali a nossa resposta ao convite dele. Exige ali a nossa resposta a quando ele fala: ó, estou te chamando, está aqui. E aí? Qual é a sua resposta? Esses dias, tem um pregador que eu gosto muito dele, que eu escuto de vez em quando, que é o César Cavalcante. E ele estava falando um testemunho de alguém lá da igreja dele lá, que era uma mulher que clamou muito pelo marido dela. E ela estava orando. Acabou que ele morreu e não quis aceitar Jesus, não quis reconhecer Jesus Cristo na vida dele. E ela ficou revoltada: mas Senhor, eu orei tanto tempo, esse homem me converteu em nada. E aí de repente Deus falou no coração dela: mas quem disse que eu não ouvi sua oração? Eu ouvi. Eu falei com ele, só que ele não me deu resposta. Eu não vou obrigar ninguém a me servir. Amém? Eu ali vi o meu espírito, e o espírito convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Só que isso aí não é algo assim que é irresistível, queridos. Eu não quero entrar em pontos aqui de soteriologia, mas não existe essa questão da graça de Deus ser irresistível. Tanto é que a palavra de Deus diz: não apagueis o espírito. Eu vim para aquilo que era meu, mas aquilo que era meu me rejeitou. Ou seja, nós temos o convite, nós temos a convicção, somos convencidos, mas mesmo assim nós podemos
endurecer o nosso coração. Amém? E muitas das vezes Deus está falando com você: o que quer que eu te faça? E nós estamos ali com o nosso coração endurecido. Nós estamos ali com o nosso coração retraído. Deus está falando conosco, mas a nossa cerviz ali está meio durinha. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Deus está falando conosco, e Jesus está falando. Ele sabe das nossas necessidades, mas é necessário nós pedirmos. Todo aquele que pede, eu não pedi e recebi. Não, tem que pedir. Pede e receberás. E quando ele faz essa pergunta, o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Queridos, no versículo 52, o Senhor Jesus fala para ele: vá, a sua fé o curou. Logo nós vemos que Jesus abriu a cura, a fé de Bartimeu, atribuiu a cura à fé de Bartimeu, porque ele diz: vá, a tua fé te curou. Amém? É claro, crendo no poder de Jesus, mas a nossa fé, crendo na palavra, no poder de Deus, move montanhas. Há situações que eu falei: gente, a nossa fé está pequena, a gente tem que pedir ajuda, mas é fé, vai somar fé. O que nós não podemos ficar é parados, é acomodados. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com seus filhos? É o momento de você olhar para como está a sua vida, o seu trabalho, os seus projetos, seus sonhos. Você alcançou aquilo que você tem projetado? Se não, é o momento de você começar a clamar a Deus. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu estou aqui colocando a minha fé em ação. Até escutar a sua resposta: vá, eu estou atendendo o seu pleito, eu estou atendendo a sua oração agora. Amém? Quem está me entendendo? Nós temos que clamar. Creia que o Deus que nós servimos é o Deus que vai agir. E é por isso que nós estamos aqui, gente. Quando vem, faz um culto, faz um apelo, vem aqui na frente, vamos orar uns pelos outros. Não fica aí. Se você estiver passando necessidade, estiver passando com problema, não fique quieto, vá até Deus. Estou indo a ti, Senhor, estou correndo para ti. Tua presença está neste ambiente, olha para mim. A fé de Bartimeu me lembra muito da fé da mulher hemorrágica. Aquela mulher que estava ali imunda, naquela situação, sangrando, menstruada durante 12 anos. 12 anos, a mulher menstruando continuamente. E detalhe, naquela época não existia absorvente. Era os fraldão. Mas isso não impediu ela de enfrentar a multidão e tocar na orla das vestes do Senhor Jesus e receber o milagre dela. O que nós temos que fazer é nos levantar, queridos. Fé é ação, fé não é quietude. Fé não é você ficar deitado na cama, fé é ação. Fé envolve ali uma atividade. Davi cria que Deus entregaria Golias nas mãos dele, pois ele falava: quem é você para vir contra o exército de Deus vivo? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. E aí ele sentou no chão e ficou esperando o gigante morrer. Foi assim? Fiz oração. Não, espera um pouquinho, eu estou entrando em ação. Peguei aqui as pedrinhas, 5 pedras aqui, e com aquela pedra, a primeira pedra que ele mandou na cabeça daquele gigante, ele caiu no chão. O que a gente está vendo? Gente, eu creio, mas a nossa fé, ela tem que ser exposta. Eu creio no poder de Deus, eu creio que neste lugar o Senhor Jesus está escutando. O pastor falou: vamos ali na frente, você que está precisando. Então eu vou. Eu lembro uma vez do pastor Carlito, ele fazendo uma oração na igreja. E ele falou: você que está doente, fica em pé, que nós queremos orar aqui por cura. E aí ele orou, fez tudinho, e depois quando ele falou assim: gente, teve pessoas que estão doentes, nós oramos por cura, eu falei para ficar em pé, e ele nem quis ficar em pé. Ou seja, é um momento, isso é uma coisa muito simples, mas isso demonstra como está a nossa qualidade de fé. Amém? Porque, gente, se nem ficar de pé para receber uma oração, nós estamos ali tendo ânimo, como é que a gente vai receber uma coisa de Deus?
Essa parte que eu li aqui, quando fala, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Gente, quando você escutar o nome de Jesus e sabe que o nome de Jesus tem poder, isso tem que animar a sua vida. Ó, Jesus Cristo é poderoso, creia em Deus. A nossa fé está demonstrando aí que está pequena. E se você está desse jeito, é o momento de você reconhecer, como ele reconheceu que tinha uma necessidade. Reconheça, eu preciso então de alguém de orar por mim. Vem cá, me ajuda na minha falta de fé. Amém? Me ajuda. E é o momento que eu começar a vir mais os cultos. Vou vir no culto de oração aqui para orar mais. Então, eu sempre faço uma tarefinha de casa aqui. E muitas das vezes a tarefinha está vinculada à oração. Aonde se você sair para trabalhar, estudar, antes de você colocar ali o seu pé na rua, na sua casa, já comece a agradecer a Deus, abençoar o seu dia e profetizar de como será. Amém? Gente, tem pessoas que falam para mim, está passando tanto problema ali no meu relacionamento, meu trabalho está difícil. Aí você pergunta, quando você chega no seu trabalho, você ora? Não. Você chega para o irmão assim, Deus tem misericórdia desse trabalho. Eu estou vindo aqui, mas é tanta luta que eu estou passando. Não faz. Meu marido está dando muito trabalho, minha esposa está dando muito trabalho. Algum dia você já levantou, olhou para a cara daquela pessoa, ao invés de você ter vontade de pegar o travesseiro e sufocar, você colocar a mão na cabeça dele e falar assim, em nome de Jesus Cristo. Qualquer espírito aqui que causa confusão, de preguiça, de desânimo, de raiva, de ódio, de mágoa, em nome de Jesus Cristo. Mas eu tenho vergonha. Vai que a pessoa começa a querer falar assim, não ora por mim não. Você fala, demônio que está resistindo. Aí eu quero ver se a pessoa vai continuar. Se você continuar resistindo, você está endemoniado. Se você é de Deus, você vai deixar orar. Eu estou orando, não estou te esfaqueando. Amém? Então recebe a oração. Gente, copo de água e oração a gente não pode negar para ninguém, não, viu? Amém? Então se alguém está orando na sua vida, então ora, vai meu irmão, ora por mim. Se você ficar incomodado com oração, tem alguma coisa espiritual acontecendo. Rapaz, a pessoa começou a orar por mim, me deu uma raiva, me deu uma agonia. Isso não é um bom sinal. Eu nunca vi alguém está orando, que Jesus abençoe a sua vida, e você está lá, que raiva dessa oração. Ele está falando o nome de Jesus aqui. Querido, que espírito que está movendo dentro de você. Porque a pessoa que está com Deus, quanto mais oração, você receber mais aquilo que você quer. Eu quero finalizar dizendo isso, queridos. Aplique isso. Reconheça na sua vida a necessidade de Cristo atuando. Clame por misericórdia com fé. Responda ao chamado de Cristo. E por fim, seja transformado em nome de Jesus. Amém? Jesus é poderoso para transformar a sua história. Jesus é poderoso para transformar a sua casa. Jesus é poderoso para transformar o seu empreendimento. Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Creia. Creia. E você verá milagres acontecerem. Eu não sou daqueles que acreditam que os milagres cessaram. Depois que o último apóstolo morreu, acabou os milagres, acabou os dons, acabou as curas, queridos. Isso não tem na Bíblia, muito ao contrário. O apóstolo Paulo, ali no 1 Coríntios, capítulo 12 em diante, uma das coisas que ele fala para a igreja é buscar os melhores dons, é buscar cura, é buscar milagre. E o próprio Jesus ali na grande comissão, quando ele está falando para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, em meu nome, vocês vão falar novas línguas, em meu nome, pegarão em serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, em meu nome, expulsarão demônios. Pelo nome de Jesus, a cura. Não se esqueça ali de Isaías capítulo 53. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Queridos, em Cristo Jesus, não há doença que não pode ser curada. Porque lá na cruz, Ele pagou o preço. Ali na cruz, todas as nossas enfermidades Ele levou para que nós fôssemos sarados. Sabe a sua falta de paz? A sua ansiedade, a sua depressão, a sua inquietude, a sua preocupação?
o castigo que traz a paz estava sobre ele. Você tem que ter paz, porque ali ele foi castigado para que você tivesse paz. Por isso ele diz, não andeis inquietos, ansiosos com aquilo que virá amanhã. Deus cuida de tudo. Deus cuida dos passarinhos, aqueles que não tecem, do campo, quanto mais de vocês. Creia no Deus que você serve, que cuida de ti. Eu estou dando essa ministração aqui, quero finalizar, mas que você saia daqui cheio de fé. Nós tivemos 3 dias ali no momento em que Deus está operando, e eu quero finalizar com isso aqui, que você saia daqui cheio de fé, dizendo, a minha casa vai ser transformada. Meu trabalho, os meus sonhos, talvez eu cheguei aqui preocupado, meu Deus do céu, será que o laranjão lá vai tirar o meu GPS? Amém? Está tendo um problema aí com os governos aí, mas em nome de Jesus, sobre a minha tenda, mal algum alcançará. Amém? Independente de governo entrando, de governo saindo, quem está lá, sobre a minha tenda, eu creio que a providência de Deus estará sempre. O Deus que eu sirvo é o Deus que cuida de mim, é disso que eu preciso. Então creia em Deus, e que nessa semana, coloque a sua fé em ação. Sabe aquele pedido, sabe aquela necessidade que você está tendo, e não está colocando diante de Deus? Você vai pegar um papel e vai colocar, eu estou precisando de trocar de carro, meu carro está sendo uma bênção, eu tive a primeira alegria, agora eu quero ter a segunda, que é quando vende. Amém? Me livra desse carro em nome de Jesus. Vou colocar aqui diante de Deus. Essa dor que eu estou sentindo em nome de Jesus vai acabar colocando diante de ti. Nem que eu vou para lá, pego o óleo ungido, ponho óleo ungido aqui. Todo dia eu vou orar nas minhas dores. Eu vou orar aqui no meu salário. Eu tenho reclamado demais disso aqui. Em nome de Jesus, isso aqui vai ser abençoado. Em nome de Jesus, até o final do ano, isso aqui vai duplicar. Em nome de Jesus, quanto tempo eu estou postergando para fazer aquela prova? Eu vou fazer aquela prova e eu vou passar. Eu vou ser habilitado em nome de Jesus. Amém? Deixa o medo de lado. Essa semana é uma semana de você colocar a sua fé em ação. Amém? Forte aplauso ao Senhor então. Vamos colocar de pé. Se coloque de pé. Vamos ativar a fé. Gente, fé tem que ser ativada. Amém? Fé tem que ser ativada. Se você está passando por alguma situação aí, ative a sua fé, é o momento de você ligar a sua fé e a sua comunicação com Deus através da sua oração. Você não vai sair de casa, da sua casa, sem antes colocar os seus pedidos diante de Deus. E eu vou te fazer um pedido a mais. Quando Deus começar a atender os seus pleitos, sobe aqui neste púlpito, pega esse microfone e testemunha para que outros tenham mais fé com você também, em nome de Jesus. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar. Colocar diante de Deus essa semana, colocar diante de Deus a nossa vida. Aproveitando, como eu falei muito sobre vir aqui na frente, talvez essa palavra falou contigo. Se você está passando por alguma situação que você necessita de unir a sua oração com a de mais alguém, eu quero unir a minha oração com você aqui neste momento. Vem aqui na frente. Você que tem alguma enfermidade, talvez, está com uma oração, está preocupado, ou está passando por uma situação no seu lar. Você tem orado, mas você fala, eu quero unir minha oração com mais alguém, para clamar pelo meu lar, pela minha casa. Que Deus possa escutar o nosso clamor aqui nessa igreja. Teve uma ministração, teve uma palavra aqui que fala sobre fé. E é o momento de você ativar a sua fé, para que portas venham ser abertas. Está passando por uma situação difícil no seu casamento, é com o esposo, é com a esposa, está preocupado, é com o filho, é o momento de você vir aqui na frente. É uma demonstração, Deus, eu estou me humilhando aqui como aquele cego, eu estou clamando, é um momento aqui que todos estão vendo, que a minha fé está sendo ativada aqui, eu preciso da sua visitação. E aqui na frente nós estamos unindo, dizendo o seguinte, Senhor, estamos como igreja aqui, ligando algo aqui na terra, para que o Senhor nos atenda aí nos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Deus visita, quando a presença de Deus fala, e veja, isso aqui é uma palavra de Deus para a igreja, tome posse, este é o momento em que Deus pode começar um trabalho
poderoso, sobrenatural, na sua vida, na sua casa, na sua história, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Coloque, você que está aqui na frente, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que está nas cadeiras, qualquer coisa, estende as mãos para aqui para frente, mas vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos nessa noite, Senhor, por cada vida que está aqui, desejosa dessa bênção, desejosa desse milagre, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus, que, ó Deus, abre o nosso entendimento, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que o inimigo tem tapado o nosso entendimento, impedido, meu Deus, de nós vermos o milagre do Senhor na nossa vida. Senhor, remova agora, Senhor, todo pensamento contrário, toda perturbação, Senhor, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor, ó Deus, venha libertar agora das amarras do diabo, da depressão, da angústia, tristeza, enfermidade. Vai saindo agora, vai desalojando a mente, pensamentos de morte, pensamentos suicida, pensamentos de destruição, de abandono. Senhor, repreende agora, traz, Senhor, agora mudança, transformação, Pai, que nós possamos nessa noite, ó Pai, lançar a nossa capa, a capa da incredulidade, a capa da dureza de coração. Senhor, nós queremos ver, nós queremos enxergar o sobrenatural, os milagres do Senhor na nossa vida. O tempo que passamos na cegueira, mendigando, Senhor, mendigando alguma coisa, mendigando atenção, mendigando, meu Deus, muitas vezes emoção, coisas que nos atrapalham a servir o Senhor, a seguir o Senhor em plenitude. Meu Deus, remova agora, remova esse sentimento agora negativo. Nós queremos viver na plenitude da graça, queremos viver o sobrenatural. Senhor, vai curando agora, vai libertando agora, vai desatando agora as amarras do inimigo, as amarras no pensamento, todo sofisma, todo engano, vai saindo agora dessa mente, pensamento de derrota. Senhor, nós queremos ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida consagrada, uma vida cheia do Teu Espírito, Senhor, não de espírito de engano, não de espírito imundo. Por isso, nesse momento, Senhor, nós não aceitamos mais. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre a sua cabeça agora e diga: sai todo pensamento negativo, sai da minha mente agora. Satanás, eu não aceito mais nenhuma sugestão maligna, nada que não tenha a ver com Deus, com o meu Pai, que é o meu Deus, que eu sirvo. Eu não aceito mais. Sai pensamento de derrota, sai pensamento de fracasso, sai toda debilidade, sai toda ansiedade, sai da minha mente agora. Eu não te aceito mais. Senhor, renova minha mente agora, renova minha mente. Eu recebi a palavra nessa noite, e essa palavra me libertou da cegueira, do mal, das coisas que eu não entendia, que eu não compreendia. Que eu possa, meu Deus, a partir de agora, ó Deus, enxergar os milagres, a providência do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E todo mal agora, bem forte agora você vai falar: todo mal agora, sai da minha vida, sai da minha mente, sai agora, em nome de Jesus. Eu recebo, põe a mão no seu coração agora e diga: eu recebo a paz de Cristo, eu recebo a direção de Deus para a minha vida. Eu não vou mais caminhar em dúvida, eu vou caminhar em fé a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé em Cristo, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga agora: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, filho de Davi. Toca em mim agora, toca em mim agora, toca em mim agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, filho de Davi, filho de Davi,
vida dela. compaixão Em nome de de Jesus. mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Diga pra Jesus, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Nós queremos ver vitória. Nós queremos ver bênçãos essa semana ser derramada na nossa casa. Enfermidades sendo curadas, Senhor. Libertação no lar. Libertação nas famílias, nos casamentos, Senhor. Nos negócios, Pai. Pois eu quero te ver, filho de Davi, filho de Davi. Tem compaixão de mim, Tem compaixão de mim, Senhor. toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Estende as suas mãos em direção à sua casa. Diga, filho de Davi, tem compaixão da minha casa. Tem compaixão do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Tem compaixão, Senhor, resgata. Resgata, Senhor, aquelas pessoas que estão perdidas, que estão distantes da tua presença. Abençoa nossa casa, nossa família, nosso familiar. Ó Deus, que está padecendo, Senhor, de cegueira espiritual. Senhor, vai libertando agora os casamentos, vai libertando as filhas, os filhos, vai libertando a mente das pessoas que estão aprisionadas. Senhor, traz, Senhor, presença do Senhor, alegria do Senhor em cada lar, em cada casa. Que essa semana a bênção do Senhor seja derramada em cada família. A bênção da prosperidade, a bênção da cura, da libertação, da reconciliação, Pai. Em nome de Jesus nós profetizamos. A nossa família é um projeto do Senhor. A nossa casa é casa de oração, é casa de vida, não é casa de briga, não é casa de confusão, não é casa de dissolução, mas é a casa de paz. A nossa casa é casa de paz, é casa de saúde, é casa de alegria. Em nome de Jesus, envia agora, Senhor, envia anjos em cada família, em cada casa, em cada lar, em cada cômodo, Senhor. Vai trazendo a tua alegria. Toda perturbação no lar sai agora, e os anjos do Senhor se acampam ao redor da nossa casa, em cada família, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em casa, aqueles que estão fracos, aqueles que estão à beira do caminho, como esse cego, Senhor, sem direção. Que ele possa se despertar, que ele possa saltar, Senhor, e dar, Senhor, esse salto de vitória na vida dele, Senhor, tirando toda a prostração e tristeza e angústia, Pai. Em nome de Jesus, nós nos alegramos no Senhor nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Amém e amém. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, me leve em casa, para casa, em paz. Coloca teu anjo ao nosso redor. Nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Com fé, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém e amém. Cumprimento o irmão que está do teu lado. Diga: irmão, vamos tomar